Os motivos para se realizar uma inspeção sem utilizar um modelo CAD podem variar significativamente. Em alguns casos, o modelo CAD pode não ter sido fornecido pelo cliente, em outros eles simplesmente não existem e as medições necessárias podem ser tão simples que o modelo CAD se torna desnecessário. Esta apresentação irá mostrar como utilizar o PolyWorks Inspector para inspecionar peças sem a utilização de modelos CAD com dispositivos de apalpação. Neste primeiro exemplo, nosso objetivo é a medição dos controles de GD e T descritos neste desenho 2D, que inclui cotas de planicidade e de concentricidade que nós devemos medir nessa peça. Vamos utilizar aqui um modelo transparente para representar a peça física que vamos apalpar, apenas por motivos de visualização. Antes de começarmos a medir, deixe-me colocar aqui a barra de entidades geométricas, que facilita o acesso a diferentes tipos de geometrias, o que é muito útil em trabalhos de apalpação. Vamos começar agora pela apalpação do datum plano B, onde é solicitada a nossa medição de planicidade. Então vamos colocá-lo aqui no datum correto, o nome já altera automaticamente e vamos utilizar aqui na parte inferior o método de apalpação Continuous Distance para ter um plano medido de maneira uniforme utilizando vários pontos. Deixe-me mover a câmera aqui um pouco. E vamos começar aqui a nossa palpação. Quando iniciamos a nossa palpação, você poderá notar que assim que forem medidos mais de 3 pontos, podemos ver o erro de forma sendo exibido e atualizado a cada novo ponto no nosso mostrador digital, no canto superior direito da nossa cena 3D. Isso permite que você detecte problemas que podem surgir durante a medição, caso veja um valor muito maior do que esperado, por exemplo. Se, por alguma razão, um ponto fizer o erro de forma a ultrapassar o limite pré-definido, aparecerá um aviso para você, permitindo que você remova o último ponto apalpado, que você recomece toda a palpação caso não confie na sua medição, ou até mesmo que você continue a sua medição se todos os pontos forem válidos ou caso queira removê-los depois. Nesse caso, irei desfazer os últimos pontos e até mesmo remover alguns pontos anteriores também. Então, vamos remover aqui na parte de baixo os últimos pontos apalpados, pois quando utilizamos a apalpação contínua, não é difícil acontecer de levantarmos acidentalmente o apalpador sem antes ter parado a coleta de pontos. E vamos voltar e finalizar a nossa medição aqui. Pronto! Com o nosso plano agora corretamente medido, posso adicionar o controle solicitado no desenho de planicidade, através do nosso controle de geometrias. Então, venho aqui em adicionar controle GD e T e posso colocar a nossa planicidade aqui. Tolerância 0,2. Vamos medir agora um cilindro que chamaremos de datum A. E não podemos nos esquecer de colocar o submétodo correto e também de adicionar como um plano de restrição a nossa entidade datum plano B. E depois vamos retornar o nosso modo de medição para o modo single. E vamos apalpar esse cilindro, pegando os pontos aqui na parte frontal da nossa peça e também na parte posterior, onde o nosso cilindro termina. Vamos confirmar aqui. E nós precisamos também coletar o cilindro, onde nós vamos medir a concentricidade relativa ao nosso datum cilindro A, aqui na parte frontal da nossa peça. E vamos finalizar aqui.
Agora, com os cilindros medidos, posso adicionar novamente o controle de GDT, utilizando o nosso controle de geometrias. No nosso cilindro 1, vamos colocar aqui o controle de concentricidade, relativa ao nosso datum A, com tolerância de 0,1 milímetros. Para controles dimensionais, como o diâmetro dos cilindros, é possível aplicar valores nominais diretamente pela janela do controle de geometria, para calcular os desvios e o estado de passou-falhou do controle dessas geometrias específicas. No meu cilindro 1, vamos colocar o diâmetro nominal de 16 milímetros e uma tolerância de mais ou menos 1/10 de milímetro. E agora, no nosso datum cilindro A, vou colocar o nominal de 25 milímetros com a nossa tolerância de mais ou menos 1/10 novamente. Vamos desconectar aqui o nosso apalpador e esconder a digitalização que utilizamos somente para a nossa visualização. Agora que as medições estão completas, posso criar o meu relatório, mas antes disso, vou criar um sistema de coordenadas local utilizando os datums A e B, que vão permitir a utilização de vistas padrão no meu relatório. Então, aqui em Criar Sistemas de Coordenadas Cartesianas, nós vamos inserir nosso datum cilindro A e o secundário, o datum plano B. E vou garantir que o nosso eixo de coordenadas Z estará na direção do nosso cilindro. Pronto. Com isso feito, posso agora criar uma vista de controle utilizando as vistas padrão do meu projeto a partir dos objetos na cena 3D, o que me dará diretamente no relatório as imagens que preciso para a medição dessa peça. Agora que conseguimos os resultados desejados sem utilizar um modelo CAD neste cenário mais simples, vamos um pouco além e ver como podemos configurar um projeto mais complexo para a inspeção de múltiplas peças. Neste projeto que vou abrir agora, eu já apalpei os datums plano A, plano B e plano C. Assim como criei uma linha de intersecção entre os planos A e B e criei também um ponto de intersecção entre todos os planos. Também criei aqui os nossos círculos esquerdo e direito, que serão necessários para a medição deste desenho, que inclui cotas de posição e algumas dimensões básicas também. Quem for familiar com o fluxo de inspeção tradicional com CAD, provavelmente sabe que é uma boa ideia alinhar o seu dispositivo ao modelo CAD assim que for possível. Este também é o caso quando o modelo CAD não está disponível, pois estar alinhado com as suas nominais te permite, ao utilizar a palpação guiada, verificar se você está palpando o objeto correto na hora certa e, quando não existe modelo CAD, também é necessário criar distâncias e primitivas nominais utilizando o eixo de coordenadas correto. Neste caso, como queremos construir um template para medição de múltiplas peças, vamos utilizar os nossos datums plano a linha A e B e o ponto de intersecção para alinhar a nossa medição ao sistema de coordenadas universal, em vez de criar um segundo sistema de coordenadas como fizemos no exemplo anterior. Prosseguir dessa forma nos dará um melhor controle nos graus de liberdade travados por cada geometria, permitirá definir nossas primitivas nominais numericamente, o que é necessário para os controles de GDT de posição, e, caso o modelo CAD eventualmente fique disponível, poderemos importar e facilmente atualizar o nosso projeto. Para o alinhamento, vamos utilizar aqui o nosso alinhamento de plano, eixo e ponto de centro, e nós faremos com que o nosso datum plano A se posicione
sobre o nosso plano XY positivo. Na nossa linha interseccionada, colocaremos em direção ao nosso eixo X positivo. E por fim, terei meu ponto de intersecção, ABC, indo para a nossa origem do sistema de coordenadas. E nós vamos clicar aqui em confirmar. Agora que estou alinhado ao sistema de coordenadas, posso definir a nominal dos meus círculos numericamente, utilizando os valores dos desenhos. Então, botão direito, vamos definir a nominal. No meu círculo da esquerda, vamos colocar aqui os valores 60 e 62. E no círculo da direita, vamos colocar aqui 20 e 55. Então, retornando à nossa zona de diálogo, nosso círculo da esquerda terá x 60, y 62. E não vamos nos esquecer aqui de colocar o valor do raio, de 6,35. E vamos criar a nominal para ele. A mesma coisa para o nosso círculo da direita, onde nós vamos colocar em x o valor 20 e em y 55, conforme o desenho estava pedindo. Vocês podem notar que os nossos desvios estão sendo automaticamente calculados e nós veremos nossos resultados dimensionais de GD e T com seus respectivos valores nas anotações. Podemos criar agora também as nossas distâncias com relação aos eixos de coordenadas, assim como visto em nosso desenho, graças ao alinhamento que fizemos ao nosso sistema de coordenadas. Então vamos aqui na criação das distâncias e eu posso colocar a distância em relação ao meu eixo X, em relação ao meu eixo Y ou nos dois eixos ao mesmo tempo. E porque as geometrias nominais agora existem, nós podemos notar que o valor nominal das distâncias também é calculado automaticamente. Para completar nosso projeto, vou criar uma vista de controle, mas tenha em mente que em um projeto tradicional, o modelo que estou utilizando para a visualização não estará disponível e a sua vista de controle será exibida dessa forma. Somente mostrando as geometrias. E quando finalmente nós criamos a vista com o que nos interessa, deixa eu remover o ponto também e encaixar aqui na nossa cena 3D, você poderá notar que o seu relatório será exibido dessa forma, o que pode não ser muito claro para quem for revisar o seu relatório. Em vez de deixá-lo dessa forma, nós podemos simplesmente substituir a nossa captura da cena 3D com o nosso desenho 2D, arrastando diretamente sobre a nossa captura de tela e reajustando para que fique do tamanho desejado. E aqui também. Adicionalmente, como estamos preparando o projeto para a inspeção de múltiplas peças e não existe nenhum outro modelo CAD para mostrar ao operador onde as geometrias usadas no alinhamento estão, eu vou adicionar algumas instruções para que eles vejam o desenho e possam identificar os planos que serão apalpados durante a medição. Então, nos três planos A, B e C, vamos clicar com o botão direito e ir nas propriedades. E aqui na aba de medição, podemos adicionar as nossas instruções. Na mensagem, vou colocar aqui ver no desenho e vamos trazer aqui a nossa imagem. A partir desse ponto, quando aplicamos e solicitamos a apalpação do nosso plano A, durante
a reprodução de uma nova peça. Eles podem usar o desenho para ter certeza de que estão apalpando no lugar certo. E a mesma coisa para o plano B e também para o plano C. Isso basicamente resume como você pode inspecionar peças por apalpação quando o modelo CAD não está disponível para você.